Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskoski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos fazer o laboratório Agregação de Link, ou em inglês aqui Link Aggregation, que é o LAG, Ether Channel, Port Channel, existem vários nomes aí, dependendo dos equipamentos e da tecnologia. Então, basicamente o nosso cenário aqui é que a gente tem uma matriz, uma empresa aqui com duas redes separadas, dois departamentos, um está na vela 10 e outro na vela 20. O switch faz essa separação. A gente tem um roteador 2811 e aqui dois links dedicados entre a matriz e a filial, onde vai conectar aqui a vela 10, então a rede em amarelo, entre matriz e filial, e aqui a vela 20, então em verde, entre matriz e filial. E a ideia é que a gente vai fazer com esses dois links, a configuração aqui do Ether Channel, então eles vão trabalhar como se fosse um link só. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui dois links de 1 GB, eles vão funcionar como um link único de 2 GB, compartilhando as VLANs, mas essas redes aqui elas não vão ter comunicação entre elas. A gente vai transportar no modo trunk. E a vantagem dessa técnica é de ter uma certa redundância. Então, por exemplo, se um dos links cair, vai funcionar o outro, claro que com uma banda menor, mas ainda assim vai atender as duas redes. Então eu consigo aumentar a banda, utilizar aí para várias redes e ainda ter alguma coisa de redundância aí na camada 2, já que esses links aqui são interligados pelos switches. Esse laboratório ele vai ser dividido em duas partes. Então nesta parte 1 aqui a gente vai fazer primeiro o projeto de subredes, que é basicamente o nosso exercício 2 aqui, ó. Então a gente vai ter a rede 192.168.10/24, então é um classe C. E aí a gente vai ter que pegar esse endereço de rede e trabalhar com duas subredes, uma para a vela 10 e outra para a vela 20. Então, ou seja, eu vou ter que pegar e modificar essa máscara aqui, porque se eu não modificar, eu tenho uma rede única, e não é o meu caso, onde eu tenho duas redes independentes aqui. Então, vou ter que separar elas, e esse vai ser o primeiro passo dessa aula aí. Então, a nossa rede aqui é 192.168.10. Só vou até anotar aqui, ó, 192.168.10.0/24. E aí, lembrando dessa máscara de subrede aqui, que é o /24, que é o mais interessante aí, que eu tenho a estrutura aqui da máscara de subrede. E a máscara ela serve para definir o que vai ser rede e o que vai ser dispositivo, ou seja, host. E nesse caso aqui, como eu tenho um /24, então os 24 bits da máscara de subrede da esquerda para a direita são 1. Ó. Então eu tenho 8 no primeiro octeto, mais 8 aqui no segundo octeto, fechando 16, mais 8 aqui no terceiro octeto e o restante é 0. Então, onde eu tenho o bit 1 são endereços de rede, e onde eu tenho aqui o 0 são endereços de host, fechando aí os meus 32 bits. Então aqui neste caso do /24, que a gente já viu nas aulas anteriores, é um classe C, ó, os três primeiros octetos aqui, que seriam 92, 168, 10, são rede. Então é isso que eu vou ter nessa situação ali. E o restante é host. Então eu teria aqui uma rede única, né, com essa máscara aqui, o /24, com quantos dispositivos? Ó, eu tenho 8 bits aqui para dispositivos. Então seriam 2 elevado à oitava de possibilidades. Mas lembrando que eu não posso utilizar quando ele é todo 0, que é o endereço de rede, e nem todo 1 quando é o broadcast. Então eu tenho que descontar esses dois. Então isso aqui fica igual a 256 menos 2, 254 hosts, ou 254 dispositivos de rede. Não é o meu caso, né? Já que no meu laboratório aqui eu preciso de, não uma rede, mas eu preciso de duas. Ó. Então uma para a vela 10 e outra para a vela 20 aqui. Aí qual que é a solução? Eu trabalhar aqui na máscara, eu não posso mexer
no que for menor, né, que seria o 92.168.10, mas eu posso mexer nessa parte aqui de host. Então é isso aqui que eu vou fazer para modificar. Então imagine o seguinte cenário. Agora eu vou ter aqui meus 8 primeiros bits de host, mais 8 aqui, 16 e 24, que é o que eu tinha até anteriormente. E aí, ao invés de ter agora aqui um host, o 25º bit, eu vou usar ele para subrede e os próximos 7 para host aqui, ó. Então, fechando aí 32 bits. Lembrando que sempre eu vou ter isso. Se eu aumentar a quantidade de bits subrede, eu diminuo de host. Então, se eu for fazer aqui, ó, o que for rede é bit 1 na máscara. Então, eu tenho 8 aqui no primeiro octeto, 8 no segundo. Acho que aqui até sai um bit a mais, né? Não. Só conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso, 8 aqui também no segundo. Então, 8 com 8, 16. Mais 8 aqui no terceiro. 24. E agora, ó, esse 25º bit aqui, ó, que é o de subrede, ó, ele também vai ser 1. E o restante vai ser 0. Então, se vocês separarem aqui ó, anteriormente, aqui eu tinha ele como bit 0, daí ele é utilizado para host, e agora eu peguei emprestado ele para subrede, então ele vira 1. E aí, se você for contar aqui, ó, 8, 16, 24, 25. Então, isso aqui passa a ser agora 1/25. Então, é isso que a gente vai ter ali. E aí, lembrando, na hora de configurar os equipamentos, a gente usa em decimal, né? Então, esse primeiro octeto aqui, se você fizer a conversão, vai ser 255. Né? Então, são as notações que a gente tem aí. Então, vou colocar aqui é igual a 255. O segundo também 255. O terceiro aqui, ó, também 255. E o último aqui, tudo zero é zero, né? Então, que é o clássico lá da classe C, né? O barra 24 ou 255, 255, 255, 0. E o barra 25. Então, aqui, ó, permanece o mesmo, né? 8 bits uns, aqui também e aqui também. Então, os 3 primeiros octetos não modificam. Agora, o que muda é que esse final aqui, ó, se eu fizer a conversão, né? Então, aí vocês vão ver que vai dar 128 de binário para decimal, né? Quem quiser, tem a planilha, tem eu particularmente eu tenho o recurso aqui da calculadora, ó. Até aqui ele é mais didático, eu tenho 8 bits aqui, ó, então o que está em branco aqui é 0. Aí se eu colocar aqui, ó, é 1. Então eu vou ter aqui, ó, o oitavo bit do último octeto igual a 1, né, que seria isso daqui, ó, 1, 0, 0, 0 e mais 4 zeros, então 1 seguido de 7 zeros. Isso aqui de binário para decimal, ó, vira 128, né, que é o que eu tenho aqui exatamente. Então 128. Bom, e nesse processo aí, ó, eu peguei um bit de subrede. E aí tem duas situações que eu posso atribuir. Eu posso fazer que a minha subrede 0, eu vou chamar aqui, ela vai ter o bit 25 sempre igual a 0. E a minha subrede 1, ela vai ter o meu bit 25 igual a 1, que é para diferenciar o que é uma subrede da outra. Então, os 24 primeiros bits aqui ó, permanecem o mesmo, né? Vai ser o 92, o 68, 10. Agora, o 25º bit que vai me dizer o que vai ser de uma subrede ou outra. E aí, eu simplesmente, quando eu for configurar, por exemplo, eu vou colocar essa subrede 0 na vela 10 e essa subrede 1 na vela 20. E aí eu consigo separar as minhas duas redes através desse processo aí, utilizando apenas o bit 25 aqui, ó, que é o suficiente para esse meu laboratório, né? Porque eu vou ter aqui ó, apenas essa rede em amarelo e essa em verde. Então aí uma rede barra 25 resolve o meu problema, que é justamente o que eu vou fazer aqui nessa tabela 2, ó. E aí, claro,
é interessante a gente já levantar os parâmetros de rede, o que é o endereço de rede da subrede 0, da subrede 1, broadcast, a faixa de host e gateway, para quando a gente for lá na aula que vem, a gente for configurar, né, já ter tudo isso aí na mão. Então, tudo já documentado ali. Então, aqui primeiro ele vai me pedir o endereço de rede da minha subrede 0 aqui. Então, esse vai ser o primeiro passo ali. E aí, lembrando, então eu vou colocar aqui num esquema para a gente fazer uma tabela. Os 3 primeiros octetos não mudam. Vai ser sempre o 92, o 68, o 10, que é do meu projeto. O quarto octeto, eu vou colocar aqui espaçado ele em binário. Olha o que ele vai ser. Como é um barra 25, ó, o quarto octeto eu vou ter aqui 1 bit de subrede e 7 de host. Então vai ser isso que eu vou ter ali na sequência. E qual que é o critério? Ó? A minha subrede 0, então ela tem o bit 25 igual a 0 sempre. É esse o critério que eu vou utilizar. Ó. Então aqui eu vou colocar 0. E aí eu preciso do endereço de rede. Qual que é a definição do endereço de rede? Todos os bits de host igual a 0. Ó. E aqui eu tenho 7, né, porque eu peguei um bit emprestado para a subrede. Então eu tenho esse primeiro 0, que me diz, ó, é da subrede 0. E os próximos aqui, ó, 7, que está me dizendo, ó, então este aqui é o endereço de rede, porque todos os bits de host igual a 0. Então esse aqui é o endereço de rede da subrede 0. E se você fizer a conversão, né, 8 bits zeros, em decimal aí vai ficar 0, né? Barra 25 agora, ó. Então é isso que vai mudar ali na sequência. Depois disso eu vou ter ali o endereço de broadcast. Deixar espaçado assim para ficar uniforme. E quem que é a definição do broadcast que a gente viu lá nas aulas anteriores? Bom, isso aqui não vai mudar, né? Os 3 primeiros octetos vai ser o 92, o 68, o 10. Aí agora a gente vai aqui para o quarto octeto. Ó. Mesma coisa, para pertencer à subrede 0 é esse o critério, ó, o bit 25 igual a 0. Então aqui ele vai ser 0. E a definição do broadcast é que todos os bits de host são 1. Então aqui eu tenho 7 bits de host igual a 1. Ó. Então eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E como que fica essa sequência aqui de binário se eu converter para decimal? Então vai dar o 127, né? Mas a gente pode usar aqui a calculadora. Ó. Então agora eu vou ter aqui, vou limpar aqui, ó. O primeiro bit é 0 e o restante aqui é 1. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó. Então vai dar 127, né? Ou aqui, ó, 7 bits uns, né? Então 127 aí em decimal, ó. Então aqui eu vou ter o 127 barra 25. Deixar formatado aqui. Então já tem esses dois parâmetros que são IPs que não são válidos, né? É justamente por isso que eu desconto esse menos 2 aqui, né? Por sinal, uma rede barra 25, quantos dispositivos de rede eu posso ter? Então aqui é quantos dispositivos por subrede eu posso ter aqui. Na rede, vamos por assim, barra 25 aqui. Ó. A resposta é muito simples, a lógica é a mesma. Ó. Eu tenho 7 bits de host, né, porque eu peguei um emprestado. Então eu vou ter 2 elevado à sétima de possibilidades, só que eu não posso usar isso aqui, ó, onde é tudo zero. Os bits de host é tudo zero, que é o endereço de rede, e tudo 1, que é o broadcast. Então menos
2. Isso aí vai dar 126 dispositivos. Então agora eu passo a ter duas redes. O barra 24 eu tinha uma rede com 254, ó, que é o que está aqui em cima. Até vou separar aqui só para não misturar. E aí quando eu transformei isso aqui em barra 25, que é o que está aqui para baixo, então agora eu passo a ter duas redes, que é o bit 25 que vai me separar, sendo que cada uma delas comporta 126 dispositivos, equipamentos aí. Então é isso que eu vou ter na sequência. Então eu já resolvi essas duas primeiras linhas aqui, as duas colunas da primeira linha, e agora a faixa de host, que são os computadores. Ó, quais que são os IPs que eu posso dar para esses computadores? Pode ser tudo entre rede e broadcast. Né? Então, se a gente for fazer aqui as combinações, ó, por exemplo, endereço de host mínimo, vamos colocar que seria o menor valor possível, 192.168.10.0. E aí, ó, se eu for analisar o quarto octeto, ó, tem que começar com 0. Por quê? Para pertencer à subrede 0, o bit 25 tem que ser 0. E aí ele pode ser todo 0 aqui a parte de host? Não pode, porque senão é endereço de rede. Então o próximo valor disponível é o 1 aqui, ó. Então eu vou, se você converter isso aqui, né, de binário para decimal, vai ser o 1 aí, barra 25. E aí você pode ir desenvolvendo isso daqui, né? Então isso aqui eu vou ter, qual que seria o próximo computador, por exemplo, né? Seria o cenário aqui, ó, 192.168.10. E aqui eu vou ter o, ó, bits 25 igual a 0. Qual que é o próximo valor em binário? Ó, 1 e 0. Se você converter, vai ser 2. Só corrigindo aqui, barra 25. E aqui, barra 25 também, ó. Então esse seria o próximo valor aí. Então eu posso colocar ali o endereço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou incrementando isso aqui em binário. E aí até que eu chego aqui no endereço de host máximo, o maior possível, que seria 192.168.10. E aqui eu vou ter 0, que é o bit 25 igual a 0, subrede 0. E aí, ó, teria essa situação em que quase todos os bits é 1. Não pode ser todo 1 porque é o broadcast. Então seria nesse cenário aqui, ó. Que aí, se você converter, né, vai dar o 126, ó. Então 0, 6 bits 1 e 0. Ó, aqui na calculadora. Então seria 0. Aqui os do meio, bit 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o último 0, ó, 126, ó. Então 126 barra 25. Então é esse o critério ali. Mas via de regra geral, a dica que eu sempre dou é encontra o endereço de rede, e só lembrar da definição, todos os bits de host igual a 0. Encontra o broadcast, todos os bits de host igual a 1. E tudo que tiver entre, então aqui vai de 0 a 127. O que está entre isso daqui? Ó? Do 1 ao 126. Tá? É isso que eu vou ter ali. E aí é mais tranquilo de trabalhar dessa forma. Não precisa pensar muito ali. E aí vem aqui também uma linha que ele vai pedir o gateway aqui nessa coluna. O gateway vai ser a interface do roteador, que por definição precisa ser um IP válido na minha subrede. Para ser um IP válido, ele pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 até o 126. Eu gosto de padronizar o último IP válido da rede como gateway. Então este cara aqui que eu vou usar como gateway da minha VLAN
10 aqui, ó. Esse endereço IP. E aí, seguindo essa mesma estratégia, então a gente já pode começar aqui a responder o nosso exercício 2 ali da folha. Então vamos colocar aqui subrede SR0, que seria a vela 10, SR1, que seria a vela 20. Aí eu vou ter ali na sequência, a próxima coluna é o endereço de rede. Então eu fiz lá em cima, quem que vai ser o endereço de rede aqui? 192.168.10/25. Aí na sequência ele vai pedir o endereço de broadcast. Porque broadcast, que é aquele endereço que vai para todo mundo, que seria 192.168.10.127/25. E aí vem os endereços de host dos dispositivos aí. Seria uma faixa, né? Endereço de host. Então seria aqui do 192.168.10. Ó, o 0 não pode, o próximo é 1. Vou pôr aqui um tracinho até 126/25. E o gateway, que eu vou ter que configurar aí lá na próxima aula. Então, o gateway padrão, ele vai ser o último IP válido. Então, eu vou usar aqui o 92.168.10.126. Fazer assim para ficar aqui na mesma linha. /25. Então aí fica lá já a primeira resposta do exercício 2, a gente já salva aí para a aula que vem. Então, rede, broadcast, host, gateway. Isso, igual está aqui. E aí agora falta a nossa subrede 1, que vai estar aí na nossa vela 20. E aí eu vou seguir o mesmo critério. Então qual que vai ser a dica aqui? Eu vou encontrar o que é endereço de rede, o que é broadcast. O que tiver entre essas duas faixas é meu endereço de host. E o último IP válido é o gateway da minha rede. Então vamos lá, ó. Endereço de rede. E qual que é o critério agora aqui? Ó? O bit 25, ao invés de ser 0, é 1. Sempre. Então eu vou ter aqui 192.168.10, que isso aqui não muda, que é o /24 até aqui. E aí eu vou ter a mesma sequência ali que eu tinha colocado anteriormente em binário. Então eu vou ter aqui que como é um /25, o meu 25º bit é para subrede e o restante aqui é para host. 7 bits de host. E agora aqui ó, vai ser sempre 1, porque é a subrede 1. Qual que é a definição de endereço de rede? Todos os bits de host, que são esses daqui, igual a 0. Que é justamente o que eu tenho aqui, ó. Então, 1 seguido aí com 7 bits zeros. Se fizer a conversão, vai dar aí 128, né? Então, aqui, ó, aqui seria 1 e 7 bits zeros, ó, dá 128 aí. Em binário, essa sequência aqui. Então, 128 /25. E aí vem aqui na sequência o endereço de broadcast, que é aquele endereço que vai para todos os computadores da rede. Então vai ser 192.168.10, é a mesma coisa. Agora a gente vai analisar o quarto octeto em binário. Ó. Bit 25, 1, porque para ele pertencer à subrede 1, esse é o critério. E por definição, os endereços de broadcast, todos os bits de host são 1. Ó.
Então agora eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se você converter isso daqui, é um número clássico, né? Então isso aqui vai dar 255 barra 25. Então é isso que eu vou ter ali na sequência. Então eu já vou aqui para minha tabela, ó, meu endereço de rede é 192.168.10, da subrede 1, 128, 128/25. O meu endereço de broadcast ele é 192.168.10.255. E a minha faixa de host ó, é tudo que está entre rede e broadcast. Ó. 128, o próximo é 129. Ó. Então vai ser 192.168.10.129 até 255 é o broadcast, o anterior é o 254/25 aí. E o gateway vai ser o último IP válido da minha rede, ó. Então seria, pelo meu critério aqui, 192.168.10.254/25 aí. Então essa seria uma possível solução aí para o exercício 2. Apesar que não vai variar muito, né? Então a gente vai ter, pelo menos a parte de rede aqui, broadcast, tem que ser essa. O que pode mudar é o gateway. Você pode escolher o primeiro ou um valor do meio. Enfim, o importante é que ele esteja aí na faixa de host da minha subrede. Então essa aqui vai ser a ideia inicial aí. Deixar salvo isso daqui. E aí, na próxima aula, então o que vai ser feito aqui agora com esses endereços respondidos aqui do exercício 2. Aí a gente vai para a implementação desse laboratório. Então a gente vai configurar o switch 0 e 1. Vamos criar as VLANs, né? Então a VLAN 10 e 20 aqui nos dois. Aí nesse passo ali, a gente vai ter que associar as interfaces que a gente vai conectar na VLAN 10. É a mesma coisa aqui na VLAN 20 dos dois lados. Aí a gente vai ter que configurar as interfaces do roteador, que é justamente o endereço de gateway que a gente definiu hoje no nosso planejamento. E finalmente depois a gente vai fazer a configuração do nosso link dedicado aqui entre a matriz e a filial. E aí a ideia, eu já deixei um exemplo pronto aqui, mas a gente vai colocar eles em modo trunk, permitindo as velas 10 e 20, e depois fazer essa configuração do port channel, em que esses dois links, essas duas interfaces giga, vão trabalhar como um link só. Então essa é a ideia de hoje, nos vemos numa próxima e tchau.